Boa noite, pessoal que está entrando aqui na minha live. E a de hoje, a gente vai falar sobre quem conversa com o nosso menino. Porque conversar com a menina, as mães têm uma facilidade bem maior para fazer esse tipo de coisa. No entanto, né, quando é a mãe para conversar com o seu menino, aí essa conversa se torna uma conversa um pouco mais complicada, né? Então muitas mães me perguntam, Lena, quem é que fala com o meu filho? E, na verdade, né, por que essas mães não conseguem falar, e muitas vezes até os próprios pais também não conseguem falar, né? Muitas vezes isso acontece, eu não sei exatamente, né, com certeza, por que aquela mãe não consegue falar com seu filho, ou por que aquele pai não consegue falar com seu filho. Para isso, a gente tem que ir mais a fundo, né? Só numa consulta pessoal que a gente consegue, então, saber os detalhes e, com isso, poder ajudar. Mas eu tenho aí algumas ideias, né? Então, em geral, é porque sente vergonha. Outras vezes é porque acha que esse assunto de sexualidade não é um assunto para a mãe conversar com o menino, não é? Não é um assunto da mulher falar com um homem, porque parece incrível, mas a gente ainda traz muito disso na nossa herança cultural, sobre o conceito que a gente tem da sexualidade. Então, dependendo dos tabus, do conceito que cada um traz e carrega na sua vida, esse entrosamento, né, com o seu menino, essa capacidade de conversar com o seu menino, pode se tornar mais fácil ou mais difícil, não é? Principalmente se você tem como conceito de sexualidade que seja um assunto de intimidade que se fala mulher com mulher, mas quando chega na hora de conversar com os homens, esse assunto acaba ficando mais travado, não é? Outras vezes, as mães e os próprios pais também podem ter medo do julgamento dos filhos. Ai, que será que ele vai pensar de mim? O que será que meu filho, né, pode pensar de uma mãe que fala abertamente sobre esse assunto? Outras vezes, né, eles podem julgar que os meninos não precisam de nada disso, que os meninos, né, por si só já nasceram sabendo, né? Essa muitas vezes a fantasia que a gente tem, né, que os meninos já nasceram sabendo de tudo, não precisa aprender de nada, que eles se viram, não é? E com isso a gente vai perdendo a oportunidade de conversar com os nossos filhos, né, sobre sexualidade, principalmente quando a gente não tem conhecimento suficiente para poder trazer os assuntos que interessam para esse garoto sobre sexualidade. Então, nesse sentido, né, a gente muitas vezes deixa de conversar com eles e a gente fica aí, né, jogando essa batata quente. Quem é que deve conversar? É a mãe ou é o pai? Deve ser o pai, porque o pai é homem, então para ele fica mais fácil falar, né, dos acontecimentos que teve na sua vida, ou eu, como mãe, também posso fazer esse tipo de coisa? Olha, gente, fala com o filho a pessoa que o filho se sente mais seguro para falar. Né? A gente já viu aqui que para falar sobre sexualidade, um dos pontos mais importantes é o seu filho sentir segurança psicológica para poder trazer esse assunto à tona. Não é? Então, se seu filho se sente à vontade com você, se sente seguro, ele sabe que aquilo que ele falar, você vai ter condições de suportar, você vai ter condições de acolher. Você sabe, se ele disser alguma coisa, que é algo que você não concorda, que foge às suas expectativas, que você vai se sentir capaz de entender o ponto de vista dele e trazer aquilo que ele pensa, né, juntamente com o que você pensa, para juntos criarem um novo conhecimento, esse filho se sente mais acolhido. Se ele percebe que aquilo que você tem para falar para ele é uma informação, é algo que ele nunca pensou, que ele nunca soube, ou que é uma coisa não necessariamente nova, mas explicada de um jeito que ele passou a entender, ele começa a perceber, poxa vida, vale a pena aprender com a minha mãe. E se ele percebe que você o escuta, que você é capaz de ouvi-lo, que você não fica ali interrompendo, nem trazendo, né, aquele discurso pronto,
ele vai perceber o quê? Puxa vida, dá para interagir com a minha mãe, eu falo, ela escuta. E aí quando você escuta, você fala algo que ele de fato está lhe perguntando, ou ele de fato está querendo saber. E essa interação acaba podendo acontecer. Então, quando essa segurança psicológica existe, esse filho vai conversar, seja com a mãe ou com o pai. Ou seja, depende dessa pessoa que conseguiu conquistar e cativá-lo para que ele pudesse interagir nesse assunto, não é? Então, como vocês podem ver, isso não tem nada a ver com o gênero do pai e da mãe. Tem a ver com a sua capacidade de conversar com seu filho. Então, como eu estava dizendo, para poder um garoto conversar sobre sexualidade, independente se é o pai ou se é a mãe, o que precisa é ter essa segurança psicológica. O que precisa é ele se sentir acolhido, né? Que haja uma empatia e que ele tenha segurança em aprender e interagir com você. Então, isso é que vai fazer com que esse garoto converse com você sobre sexualidade. Então, essa história da gente dizer, não, eu tenho dificuldade de falar com meu menino porque ele é homem e eu sou mulher, gente, não fica aí acomodada, sabe? Diante dessa situação, achando, sabe, que é natural a mãe não falar desse assunto com os filhos. Não. É importante sim que você fale. A gente vai ver aqui quantas coisas que acontecem com esse garoto e a gente pensar como é que fica, não é? O psicológico, né? A gente não fala tanto, nossa, meu filho mudou muito, entrou na puberdade, é outro menino. Boa noite, Aninha. Meu filho mudou muito, entrou na puberdade, eu não reconheço mais, ele não é mais o mesmo. Agora, você fica imaginando esse garoto com todas essas transformações que estão acontecendo com ele, não poder contar, né? Não poder contar, né, com alguém que ele possa conversar. Ficar ali, né, se torturando, sem saber se o que está acontecendo com ele tá correto, né? Se é normal, se aquele desenvolvimento do corpo dele é um desenvolvimento, não é, que é o esperado. Se não for o esperado, o que é que tem que ser feito? Então, veja, esse é um momento que a gente precisa dar atenção. E é um momento que, se esse garoto, se esse garoto tem com quem conversar, né, se ele tem uma mãe que está ali presente, uma mãe que o ajuda a perceber, né, quem que é ele, né, que jeito é esse, né, de ser que ele tem, o que ele sente, o que está acontecendo no seu corpo e por quê, gente? Que esse é o ponto mais importante da gente trazer para eles, né? O porquê. É isso que eles querem entender. Por que acontece isso? Por que eu cresço desse jeito e fico assim estabanada, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar de olho na hora que os nossos meninos e meninas começam a crescer. Mas hoje aqui o nosso foco é nos meninos, então vamos dar atenção, porque as meninas a gente até fala mais, até chega mais perto, principalmente por conta da menstruação, que acaba sendo um evento muito marcante. E os meninos acabam ficando, né, um pouco deixados de lado, como eu falei para vocês no começo. A Antônia pergunta aqui, quando deixamos para falar muito tarde sobre sexualidade, chega uma hora que eles não querem mais falar com a gente. Antônia, exatamente. Além disso, a gente falar com os nossos meninos nesse momento que eles estão entrando na puberdade é um momento muito precioso, porque a gente ainda tem um papel, né, de referência muito forte para eles. Não que a gente perca esse papel, mas esse papel se dilui junto de outras referências que eles passam a buscar na adolescência. E nesse momento da puberdade, que eles estão entrando, né, nessa situação onde ele começa a mudar tudo, tipo lá pelos 9, 10, 11 anos, a gente ainda tem um posicionamento muito forte. A gente ainda é a pessoa que eles mais acreditam para buscar esse tipo de informação e de referência. E se a gente está despreparada, se a gente não consegue chegar perto dos nossos meninos, o que vai acontecer? Eles vão pensar, poxa, minha mãe não dá conta de falar sobre esse assunto comigo. E aí,
eles começam a alimentar no seu inconsciente que isso é uma verdade. E quando chega mais adiante, que eles querem e precisam conversar sobre determinadas situações, né, que estão vivendo em relação à sua sexualidade, não vai ser a mãe nem o pai que eles vão buscar, porque eles vão levar, né, como eu falei para vocês a semana passada numa live, eles vão acabar imaginando que se eles levarem esse tipo de assunto, pode ser um assunto que magoe, pode ser um assunto que deixe vocês desconfortáveis, pode ser um assunto que deixa a mãe constrangida, pode ser um assunto que até ele nem sabe o que é que a mãe vai fazer com aquela informação. Pode ser, então, até um assunto que ele venha a perder a sua liberdade, que ele venha a ser castigado, ou pode ser um assunto, enfim, que pode ter N desenrolar, não é? Se ele não tiver essa segurança de saber que pode confiar, que ele pode ter certeza de que ele vai ser acolhido, que ele vai ser entendido, né, naquilo que ele está buscando e que ele está precisando de orientação. Então, esse é um momento muito importante, porque a gente às vezes pensa, não, mas os meninos são tranquilos. Mas vamos pensar aqui, quem é esse garoto que está entrando na puberdade, não é? Esse garoto que está entrando na puberdade é um garoto que começa com uma série de transformações. E eles trazem as suas fantasias em relação a essas transformações. Muitas vezes, a principal fantasia que um garoto traz em relação a essas transformações é que o pênis dele é a primeira coisa que vai crescer. E, no entanto, não é o pênis a primeira coisa que vai crescer. A primeira coisa que vai crescer nesse menino são os testículos. E aí você imagina, ele imagina que é o pênis. E o que cresce são os testículos. Na hora que esse testículo começa a se desenvolver, o pênis dá a impressão que diminuiu de tamanho. Então vai acontecer o quê? Exatamente o oposto daquilo que aquele garoto estava imaginando que iria acontecer com ele. Percebe? Então, como que fica a cabecinha desse garoto que imaginava que era o pênis dele que ia crescer e ele começa a perceber que não, que o pênis dele não está crescendo. Muito pelo contrário, parece que o pênis dele está diminuindo de tamanho. Então, nesse momento, isso gera uma angústia muito grande, isso gera uma confusão, isso, sabe, acaba mexendo com a autoestima desse menino, isso, sabe, tem uma série de consequências quando ele não tem uma pessoa que pode sentar perto dele e dizer, não, filho, tá tudo bem, não é? Tá tudo bem porque é natural que o pênis se desenvolva dessa forma, que os seus genitais, na verdade, se desenvolvam dessa forma. Primeiro vai crescer o testículo. Só depois de mais ou menos 2 anos que o testículo começou a crescer, é que o pênis começa a crescer. Então ele vai começar a entender e mais que esse pênis vai crescer no comprimento e que depois é que ele vai então engrossar. Então essas coisas, essas informações vai ajudá-los exatamente, Antônio, a fazer com que eles não se sintam perdidos, não se sintam, sabe, desnorteados. Então, quando eles podem contar com essa nossa participação, com essa nossa, sabe, a gente está ali junto, entendendo o que está angustiando eles, gente, eles podem viver uma adolescência muito menos angustiada e complicada, né? Vai poder conversar, botar para fora o que está sentindo. E quando a gente consegue botar para fora o que a gente está sentindo e conta com o apoio de alguém, fica muito mais fácil viver, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Lena, eles são fechados e envergonhados, ficam com medo do novo. É verdade, Luzan, eles são envergonhados mesmo, né? Porque provavelmente, né, a gente sabe que o conceito sobre sexualidade, sobre os genitais, a gente sem querer no nosso dia a dia, quando eles ainda são pequenos, né? A gente sem querer e às vezes a própria sociedade como um todo está sempre trazendo que essa parte que é uma parte íntima, é uma parte que não é para ser tocada, é uma coisa que não é para ser falada, que ali é um lugar sujo. Então, todos esses conceitos que eles vão ouvindo fazem com que falar sobre o seu desenvolvimento... Desculpa, gente, eu estou com a garganta meio afetada, porque
Eu estou mudando para minha casa de volta depois da cheia, né? E ainda tem poeira, ainda tem tudo aqui ainda meio bagunçado. Vocês estão vendo aqui atrás, está meio improvisado o meu cenário, né? Mas o importante é que eu estou de volta para minha casinha maravilhosa. Então, voltando ao que eu estava falando para vocês antes, então é verdade, eles podem sim se sentir envergonhados em função desse conceito. Então, por exemplo, se a gente faz uma pergunta para eles, ou se a gente vai buscar uma conversa com eles e eles estão envergonhados, é importante que a gente busque uma estratégia, que a gente busque uma alternativa para poder a gente trazer esse assunto de tal forma. A Aninha aqui, Lena, não sabia que o caso. Acho que o testículo, né? Crescia antes, sim. O testículo cresce antes do pênis. Muitas vezes a gente desconhece de informações que são fundamentais para o entendimento do garoto, para ele não ficar tão nervoso, tão angustiado, achando que é só com ele que aquilo está acontecendo. E aí eles acabam, né, se embutindo, ficando com vergonha, né, ficando com medo de dizer o que eles estão pensando, porque ele tem medo de decepcionar. Então, meu Deus, se eu perguntar para minha mãe, contar isso para ela, ela vai ficar preocupada, ela vai achar que tem alguma coisa de errado comigo, ou então eu vou decepcionar. Então, quando a gente tem informação, quando a gente se prepara e a gente, sabe, acolhe os nossos meninos, a história é outra. É por isso que eu estou fazendo nessa semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Quem está aí no Instagram, vai na minha bio, que lá tem um link. Quem está aqui no Facebook, YouTube, está aí nos comentários, tem o link, né, para vocês fazerem a inscrição, porque é importante a gente se preparar, é importante a gente, sabe, conhecer esse funcionamento. É uma coisa tão simples, não é? Basta que a gente vá buscar esse tipo de conhecimento para a gente poder lidar cada vez melhor. Então, quando a gente tem conhecimento e o nosso menino precisa da nossa ajuda, a gente também se sente mais preparada, com mais autonomia e com muito menos constrangimento para responder aquilo que eles perguntam. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente entende que falar do corpo, falar de sexualidade, falar das sensações, dos sentimentos, é algo da nossa natureza, é algo que faz parte do nosso processo, né, de desenvolvimento e da nossa capacidade humana. Então, não tem por que ficar com vergonha, nem tem por que a gente se sentir mal diante disso. Mas os tabus que a gente traz, toda uma série de conceitos que a gente carrega, acaba travando essa conversa. E quando você busca conhecimento, essa trava vai se afrouxando, né? Porque o conhecimento, ele destrói essas travas, ele promove o nosso entendimento daquilo que está acontecendo. Deixa eu só ver aqui, tem um... A Fernanda perguntou, menino perguntou porque quando vê revista de mulher sem roupa, aumenta de tamanho, doutora. Sim, essa é uma pergunta que eles fazem mesmo, não é? Porque isso acontece com eles, não precisa chegar na adolescência propriamente dita para o pênis, para eles se sentirem excitados. A excitação vai acontecer mesmo quando eles ainda não têm uma intenção erótica. Então, quando eles, ainda mais nessa idade, entre 7 e 10 anos de idade, que é uma idade que eles já começam a ter um entendimento e uma percepção, embora ainda não estar produzindo os hormônios sexuais e não ter entrado ainda na puberdade, eles estão percebendo essas novas sensações. E eles vão perceber que sim, tem situações que o pênis dele vai ficar duro. E outras vezes, né, nem precisa eles assistirem nada que seja erótico, né? Nem precisa ser uma mulher que esteja nua, ou nem precisa que tenha alguma cena de sexo, ou alguma cena de troca de carícias, de nada. Às vezes, espontaneamente, também esse pênis pode
pode ficar duro, não é? Pode acordar também com esse pênis duro, porque muitas vezes os meninos, quando acordam, eles estão numa fase do sono deles, que é uma fase exatamente aonde eles estão ali no processo de oxigenação desse pênis. Então é natural que eles fiquem com o pênis duro. Então tudo isso são situações que a gente precisa conhecer para ajudar a tranquilizar o nosso menino sobre o que está acontecendo com ele. Então, esses conhecimentos, essa conversa com ele, só faz com que ele se sinta melhor. Então, às vezes, eles estão mais agoniados, mais nervosos, choram à toa. Claro, tem uma influência desse momento, dessa transição desses hormônios? Tem. Mas tem também uma influência muito forte pelo fato deles não saberem o que está acontecendo com eles. Por que tudo isso, né, está acontecendo com eles? Então, quantas alterações, né, que ocorrem. E tem mais uma coisa, cada alteração dessa que acontece gera nesse garoto um sentimento diferente, né? Então, por exemplo, quando ele cresce, né, ele tem um estirão e cresce, sabe, ele fica mais, como é que chama? Mais desastrado, não é? Ele vai pegar uma coisa, o braço dele cresceu, ele ainda não está acostumado com esse braço, ele vai pegar uma coisa, ele derruba, ele vai, sabe, cumprimentar alguém, pisa no pé, ele vai dar um aperto de mão, ele não tem noção da força, aí ele aperta, a outra pessoa grita, cara, sabe, não seja violento. Mas não é que ele esteja sendo violento, não é que ele esteja sendo destrambelhado, não é que ele seja uma pessoa desastrada. Ele está vivendo uma condição que faz desse menino viver esse tipo de sensação e de situação. Então, é importante que ele saiba, não é, lidar com esse sentimento, que ele saiba lidar com essa nova situação que ele está vivendo. Uma outra coisa, por exemplo, quando eles têm a alteração, né, da voz, ele vai falar uma coisa, essa voz, sabe, não sai, ele não tem o controle dela, não sai do jeito que ele estava pensando que ia sair. Uma hora sai mais fina, outra hora essa voz sai mais grossa. Que sentimento isso pode gerar no seu filho? Como ele pode se sentir diante de uma situação como essa? Como é que ele vive, né, convive com essas alternâncias, né, tão aceleradas e tão fortes em relação ao seu tônus, né, de voz? E muitas vezes, gente, a gente pode ajudá-lo levando numa fono, porque a fono pode trabalhar com eles técnicas, truques que ele pode controlar. Então, ele não passa por situações constrangedoras. Então, essas situações constrangedoras levam a um outro tipo de sentimento, não é? Então, consegue se colocar no lugar do seu menino? Como é que é para ele viver um momento de constrangimento? Ele está na escola, é a pessoa que vai apresentar o trabalho na escola. E na hora que ele abre a boca para apresentar, ele dá uma desafinada. E quando ele dá uma desafinada, o que acontece com a turma de amigos? Embora tenha amigos da sala que esteja passando pela mesma situação que eles. Mas mesmo assim, o que pode acontecer quando eles dão uma desentoada dessa, né? Dão uma desafinada dessa? Em geral, a turma acaba, sabe, rindo, fazendo bullying, né? Se ele é uma pessoa que não está preparada para lidar com isso, vai sofrer muito mais. Vai ficar constrangido, muitas vezes vai ficar com raiva, vai ter sentimentos adversos diante daquela situação que ele deveria estar ali concentrado, né? Totalmente entregue àquilo que ele está aprendendo, totalmente entregue ao produto do seu esforço que ele está ali apresentando na sala. Isso vai desconcentrá-lo, vai tirar, né, do seu eixo e provavelmente ele não vai conseguir dar conta daquela situação que ele poderia dar se ele fosse preparado para lidar com essa situação. Tem um menino de 14 anos e ele se abre pouco. Você indica algum brinquedo? Carla, eu indico para vocês o meu e-book, né? Eu tenho um e-book, que é um e-book gratuito, que inclusive eu trabalho com ele
no meu curso Papo Firme, mas eu disponibilizo ele gratuitamente para todos vocês. Quem quiser adquirir esse e-book para conversar com seu filho, né? Eu não conheço nenhum brinquedo que possa, nenhum jogo, não conheço nenhum jogo que possa trazer esse tipo de assunto. Mas se você tiver, a gente até tinha no Instituto Kaplan, né? Por exemplo, não sei se dá para vocês verem daqui, não acho que não dá para ver. Embaixo desse laranja tem um outro jogo que se chama Aprendendo a Viver, que foi inclusive um jogo que a gente fez para os adolescentes conversarem entre eles. E esse jogo, infelizmente, ele não está mais disponível, né? Ele se esgotou e a gente lá no Instituto Kaplan não reproduziu mais, e atualmente o Instituto Kaplan, né, teve que fechar suas portas, infelizmente, então a gente não tem mais esse jogo disponível. E eu não conheço um outro jogo que possa ajudá-la a conversar sobre puberdade. Então veja, gente, cada uma dessas transformações que vão acontecendo com esse menino, ele precisa de suporte, porque ela gera, né? Gera novas sensações, gera novos sentimentos. E como é que a gente lida com sentimento novo? De cara, a probabilidade da gente não se dar bem é muito grande se a gente não puder contar com a experiência de quem é mais vivido, né? Com a experiência de alguém que já passou por esse tipo de situação. Então, por exemplo, quando esse garoto, né, quando esse garoto ele começa, por exemplo, a desenvolver os pelos, então ele pode ter também ali o que ele pensa, como é que ele imagina, né, que vão ser esses pelos, como é que ele está lidando com esse tipo de pelos. Se ele vai lá no jogo de futebol e alguém chama ele, sei lá, ele tem uma descendência familiar, que é uma genética familiar, onde ele é mais peludo. E as pessoas, vocês sabem, nessa idade, os adolescentes, eles não perdoam. Quando eles querem mexer com alguém, né, infelizmente, eles acabam machucando até, muitas vezes. E aí, muitas vezes, eles vão chegar e vão pegar no ponto fraco. E um dos pontos fracos é exatamente a questão aí dos pelos. Então, se ele tem mais pelo do que ele desejava, e nessa idade, o adolescente ele aumenta, né? Ele tem um psiquiatra que ele diz que eles utilizam uma lente de aumento para cada fato que acontece com eles, né? Então, nesse sentido, eles vão olhar para aquela situação achando que, por exemplo, ele é só pelo, né? Na verdade, ele não é só pelo, mas ele está se enxergando desse jeito. E isso também pode mexer com autoestima, isso pode mexer com a representação que ele faz dele. Então, é importante que a gente traga também esse tipo de... entender esse sentimento dos nossos filhos nessa conversa. Lena, esses hormônios da puberdade alteram o humor deste menino. Percebo meu filho mais bravo, está com 11 anos. Olha, Aninha, sim, não é? Os hormônios, eles estão ali diretamente ligados, né, à nossa libido. E a nossa libido, ela vai sofrer essas alternâncias e ela vai gerenciar esse nosso humor. Então, se esses hormônios mexem com essa nossa função, né, faz com que a gente se torne, principalmente nesse começo, que é tudo muito novo, que é tudo, sabe, muito intenso, então o que vai acontecer? Eles se tornam muito mais sensíveis. Aí você imagina, essa sensibilidade, por estar lidando, né, com uma situação nova nunca é fácil da gente lidar, já deixa a gente inseguro, deixa a gente inquieto, deixa muitas vezes angustiado, e junto com isso tem essa sensibilidade já provocada pelos hormônios. E mais, né, tudo isso acontecendo, se ele não sabe o porquê das coisas, deixa ele, sabe, tipo, como se você estivesse com uma venda e te colocasse solto num ambiente e você não sabe onde você está. Então, qualquer coisa, qualquer situação te causa sobressalto, te causa irritação, te causa, sabe, mau humor. Então, além dos hormônios, existe também toda essa condição que se encontra esse garoto nesse momento. Então, paciência, entendimento, sabe? Coloca mesmo no colo, senta aqui. Às vezes eles não querem sentar no colo, também não precisa. Se não quiser sentar no colo, não precisa colocar. Mas fala, sabe? É chato mesmo, né? Tá muito chato essa situação que ele, por exemplo, tá reclamando ou ele tá
insatisfeito, não é? É muito chato mesmo, mas, sabe, vamos ver, vamos pensar aqui junto o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então, quando ele percebe que conta com o apoio da mãe, que conta com o apoio do pai, sabe, a situação não se torna tão pesada. A vida se torna mais leve se a gente tem com quem dividir, não é verdade? Então, é entender esse momento. Sim, tem a ver com os hormônios, mas os hormônios não estão sozinho nessa, não. A condição dele, a situação que ele está vivendo, a forma como ele está encarando, também está levando junto, está trazendo junto mais leveza ou mais peso, né, para ele lidarem com essa situação. E essa alternância de humor vai poder acontecer de um jeito mais intenso ou menos intenso, de acordo com a forma como ele está lidando, né? Ou a circunstância que ele está inserido para lidar com essas situações, tá? Live sobre filmes impróprios e revista de mulher nua. Seria uma ótima, doutora? Não acho que é uma ótima, não, Fernanda. Fernando, deixa eu ver aqui, acho que é Fernando. Fernando, assistir filmes impróprios, o nome já está dizendo, né? Impróprio é porque não está para a sua idade ou para a idade de quem vai assistir, não é? E aí o que vai acontecer? Se está numa situação que você vai assistir um filme impróprio, você não vai entender o que está acontecendo. Esse garoto não vai perceber o que está acontecendo com ele, muito pelo contrário, vai fazer fantasias de histórias que não são verdadeiras. E isso, em vez de ajudar, atrapalha. Então, o que é impróprio, o nome já diz, né? Não é próprio, então se não é próprio, não é adequado. Então, ver revista de mulher nua, não sei qual é o propósito, né? A não ser que esse garoto esteja querendo ficar excitado. Aí a revista de mulher nua serve. Agora, se ele está querendo aprender sobre o corpo da mulher, pode ser até que sirva. Agora, ele vê revista de mulher nua aleatoriamente, sem ter nem para quê, e sem ter quem possa ajudá-la a entender o que é o corpo de uma mulher, sabe? Ele vai aprender apenas a olhar o corpo daquela mulher, mas não vai entender, né, essa mulher ou lidar com o corpo de uma mulher. A revista simplesmente de mulher nua não traz esse tipo de ensinamento, porque não tem um propósito de ensinar, tem um propósito de excitar, é diferente. E aí a gente vai ver, por exemplo, uma outra coisa que muda também bastante, né? Aí as sensações, os sentimentos, e que necessita os nossos meninos ajudarem a lidar. É que muitas vezes, por exemplo, durante esse desenvolvimento da puberdade, o garoto pode também desenvolver as mamas. Ele pode ter uma mama desenvolvida, né? O que a gente chama de ginecomastia. Então, se ele não entende por que aquilo está acontecendo, se ele não é levado em consideração, você imagina o quanto que ele pode sofrer e se torturar com esse tipo de situação e de circunstância. Então, gente, o que a gente vai vendo aqui é que o que não falta é motivo para a gente conversar com o nosso menino sobre os acontecimentos da puberdade, né? Não só os acontecimentos da puberdade, mas os sentimentos. Quando eles estão entrando na puberdade, tudo isso que está acontecendo, porque muda, né, o seu corpo, como vocês podem ver, junto com essa mudança do corpo, isso gera novas emoções e gera sentimentos para cada uma dessas alterações que acaba acontecendo com o seu menino, que eu só querendo dizer seu menino ou a sua menina, mas aqui hoje o foco é o menino, né? Deixa eu segurar aqui na história do menino. Então, a gente precisa estar atenta a essas mudanças para que a gente possa ajudá-los a se desenvolver de um jeito saudável, não é? Quando a gente olha para essas situações que estão acontecendo com eles, quando a gente chega perto, quando a gente está ali do lado, que a gente conversa e se prepara, a gente consegue transmitir e fazer com que os nossos meninos vivam uma puberdade saudável, né? De uma forma mais saudável.
E, obviamente, isso vai gerar uma segurança maior nesse garoto e, principalmente, essa segurança psicológica para poder contar com a sua família. E quando ele pode contar com a sua família e conversar, trazer à tona todos esses sentimentos sobre a sua sexualidade, a sua adolescência pode se tornar uma adolescência muito mais tranquila, muito menos complicada, porque ele sabe que pode contar com alguém. Então, mesmo que ele ouça as coisas na rua, que eles vejam as coisas na internet, que eles, sabe, que outras pessoas te digam outras informações, eles voltam para checar com a gente aquilo que lhe foi dito. E esse que é o grande trunfo, não é? Que é da gente, sabe, eles saberem que pode contar com a gente aguenta, que a gente suporta, que a gente está lá. Devo levar ao psicólogo? Não entendi por quê. Depende, né, Ana? Depende qual é o motivo de levar ao psicólogo, a não ser que você tenha feito alguma pergunta anterior e eu não tenha visto. É filho único, até aí não é motivo. Deixa eu ver se você colocou alguma pergunta aqui anterior que eu não tenha visto. Acho que não. Não estou vendo. Se você deve levar ao psicólogo para conversar um pouco com ele. Veja, você levar o seu filho a um psicólogo, né? O psicólogo a gente leva quando o nosso filho está vivenciando algum tipo de dificuldade ou precisando aprender sobre ele. Claro que aprender sobre sexualidade, aprender sobre as transformações é uma coisa importante, mas não é todo psicólogo que vai ter condições de conversar sobre isso, porque não é esse aprendizado sobre si que o psicólogo vai trazer numa terapia. Na terapia ele vai fazer um autoconhecimento sobre a sua condição psicoemocional. Então, sobre o corpo, sobre as transformações, claro, o psicólogo, se você manda, se o psicólogo é um psicólogo que também é um educador sexual, ele vai conseguir conversar com o seu filho. Agora, não é uma razão você mandar para um psicólogo por conta de conversar sobre essas situações. Né? Você pode fazer isso com uma educadora sexual ou então você mesmo aprendendo a conversar e trazer para o seu menino as informações que ele precisa saber. Né? Para isso, tem aí a semana Sexualidade se aprende em casa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? Que essa semana começa no dia 5 de setembro, vai até o dia 11 de setembro. É um evento gratuito que vocês podem se inscrever e a gente vai conversar, né, sobre como a gente poder trazer esse assunto, como que a gente pode trazer esse assunto para os nossos filhos de uma forma leve, de uma forma descontraída e que ele seja capaz, sabe, de interagir com a gente. Então, não há uma necessidade de ser um psicólogo. Tem psicólogos que são capazes? Sim, tem psicólogos que são capazes. Então, você precisa ter uma indicação ou então buscar um educador sexual que possa fazer isso. Então, nesse caso, esse educador sexual é alguém que já está preparado para conversar com esse adolescente sobre esses temas, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né, com relação a isso. Eu vejo, agora, se ele está vivendo alguma dificuldade de aceitação, de entendimento, aí sim, aí vale a pena ele procurar um psicólogo. Você encaminhar para um psicólogo, tá? Deixa eu ver aqui. Doutora, a fase deixa eles mais nervosos. Uma avalanche de sentimentos. Lidar é um desafio. Exatamente, Luza. Lidar para eles é um desafio. É um desafio. Se a gente acha que é um desafio para a gente, para nós que somos adultos, que já passamos por isso, que já vivemos toda essa situação, todas essas transformações, toda essa situação nova, imagine para esse jovem que está começando a viver isso agora, que está vivendo cada uma dessas situações agora, né? Então, para eles é um desafio ainda maior, sem dúvida nenhuma.
Então, gente, estamos aqui chegando já ao final da minha live de hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer qualquer pergunta aí, podem fazer. Eu estou aqui disponível para vocês. Mas antes de fechar a minha live, eu gostaria de deixar, né, aqui bem claro para todos vocês, né, que é o puber que tem com quem contar, gente, pode viver a sua puberdade de uma forma muito mais saudável. Olha, é impressionante quando eu vejo, sabe, a leveza e a tranquilidade com que as minhas alunas, né, me demonstram quando elas falam, né, de que elas eram antes, como era a conversa delas antes com seus filhos e como que é essa conversa agora, quando elas conseguem trazer esse assunto de uma forma descontraída, com uma abordagem que não deixa eles constrangidos. Então, falar com eles sobre sexualidade nesse momento, né, da puberdade, que é um momento que vocês estão construindo esse vínculo de confiança, que é um momento que, sabe, que a gente vai deixar aquela imagem para eles de que a gente pode, que a gente consegue, que a gente está ali, né, que eles, sabe, sim, pode contar com a gente, é extremamente importante, tá? Então, gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui e amanhã estou aqui de volta. Tchau, até lá.